Salve, salve, galerinha! Léo Andrade aqui na área novamente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série Conhecendo o Angular, o nosso segundo vídeo sobre CRUD. Então hoje, na sequência do nosso CRUD, nós vamos aprender como criar um usuário utilizando aquela API fake lá que eu mostrei para vocês. Está aqui na descrição também. Se você chegou agora, tem um vídeo antes desse, eu vou deixar aqui em cima nos cardzinhos aqui, que eu não sei onde aparece, mas tá aqui em cima, tá bom? Então assiste lá antes de continuar com esse vídeo aqui. Antes de seguir com o vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao que interessa. Vamos ao vídeo prático? Bom, então dando continuidade aí, né, abrindo o Visual Studio Code, eu vou fechar tudo que estava aberto aqui. E agora nós vamos criar a nossa tela aí de Create, né, para criar um usuário. E aí eu vou dar uma olhada aqui rapidamente no nosso site aí que eu estou utilizando com API, né. Então aqui, ó, no vídeo anterior nós fizemos a lista aqui, né, e agora nós vamos usar esse post aqui, ó, para criar um usuário. E aí, repara que nesse caso aqui, como é um caso fake, né, os dados aqui eles já mudam um pouco, né, do que é retornado aqui. Aqui retorna primeiro nome, último nome e avatar. Aqui no Create já não, é só um cara chamado nome e job, né? Então, para esse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas classes para representar este create aqui, tá bom? Uma classe de entrada, que é o request, e outra classe de response, tá bem? Vou usar aquele nosso JSON para TypeScript lá que eu mostrei. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, de request. Vou jogar aqui, só para facilitar a nossa vida, né? Então, ele gerou esse export interface aqui. Eu vou lá na nossa aplicação, dentro de user model aqui, ó, e vou colocar ele aqui, tá? Aqui. E vou chamar esse cara de request, create, tá? Vai ficar bem claro que é o nosso, né? Vou até colocar aqui um comentário, ó. Modelos para a criação, tá? Ok. Vou agora fazer a mesma coisa para o próximo, que é o do response, né? Que é o que vai ser retornado quando eu executar, quando eu evocar esse post aqui. Mesma coisa aqui, ó. Colocar o JSON aqui, ele gera ali pra gente a interface. E aí eu utilizo a interface aqui. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, response do create, tá? Só para ficar bem representado e fácil de eu identificar. Maravilha. Próxima coisa, nós precisamos agora criar um componente, né, para que esse componente seja responsável pela criação do nosso usuário aí. Então vamos lá, vamos utilizar aqui o Angular CLI. Aí para criar o componente nós temos que utilizar o ng, g de generate, C de component, e aí o lugar onde eu quero gerar o componente, né? Dentro do diretório users, e aí eu quero criar um componente chamado create user, tá? Então tá dizendo que ó, dentro do diretório da pasta user, ele vai criar um componente com esse nome aqui, tá? E aí vamos colocar aquele negócio do menos spec igual a false para ele não gerar aquele arquivo de teste, tá bom? Maravilha, ó. Então ele criou e aí a gente, ó, tem aqui dentro, ó, o create user, tá vendo? E eu já vou acrescentá-lo na rota aqui. Então vamos lá. Eu vou copiar a rota aqui só para facilitar a nossa vida e vou colocar assim, ó, user barra, né, create, e aqui eu tenho que mudar também para acrescentar o componente create user component, tá? Ou seja, quando eu digitar user barra create, ele vai abrir o nosso componente de criação de usuário. Então, ó, no HTML aqui eu já vou até colocar um outro título aqui, que vai ser um H2, pode ser, chamado criar usuário, ok? E na sequência depois eu vou adicionar as outras coisas aí, mas já vou deixar uma divzinha aqui. Maravilha? E também já vou adicionar aqui no nosso App Component o link para que eu possa conseguir acessar
esta página aí, este componente. Então, user barra create, né? Então, user barra create e aqui criar usuário. Ok, vamos ver se já está funcionando, né? ng serve -o para ele abrir o nosso browser aí. Ok, então ele abriu aí o nosso projeto e aí criou um link aqui, ó. Apareceu o link do criar usuário aqui. E já está funcionando, porque nós colocamos esse título lá, né? Maravilha, agora vamos, propriamente dito, né? Vamos criar a funcionalidade e para que a gente possa conseguir fazer a criação. Primeiro eu vou criar aqui, no Create User Component HTML, eu vou criar os campos que vão ser, né, responsáveis por a gente adicionar o usuário. Então eu vou colocar aqui label, né? Aí com nome, lembra que é nome e esqueci agora, é nome e profissão, é job, né? Profissão, vou colocar profissão. Então aqui, ó, nome, profissão, ok? Aqui eu vou colocar o input, que é onde nós vamos entrar aí com os nossos dados. Então, input, eu já vou colocar um placeholder aqui, já vai ficar até legalzinho. Então, ó, insira o nome, né, que é o placeholder, é o que vai aparecer dentro do nosso input, né, quando não tiver nada digitado lá. Insira a profissão. E vou colocar aqui, vou pular uma linha e vou colocar um button, ok? Com a palavra gravar, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, já tem aí, tá? Nome, profissão e gravar. Deixa eu pular mais linhas aqui, porque ficou muito grudado e... Eu que eu não estou usando estilo, né? Então, por isso que se eu estivesse usando algum estilo, Bootstrap ou qualquer outro framework aí de estilo, aí ficaria mais apresentável, né? Mas a intenção não é essa nesse momento. Beleza, então, ó, eu já tenho o formuláriozinho criado aí, né? Para eu poder inserir os dados e tudo. E agora eu preciso criar as funcionalidades, né? Criar os métodos tanto no component quanto no service, né? O service é o que vai se comunicar com a nossa API. Se a gente olhar aqui, ó, então nós vamos chamar esse create aqui, que a URL dele é a mesma do get, só que ao invés de ser um get, vai ser um post. Tá? E aí ele vai passar esse corpo aqui e vai retornar esse corpo aqui, tá? Vamos lá, vamos então para o service. User service, né? Eu já tenho o método get aqui, que nós tínhamos feito no vídeo anterior, e agora eu vou colocar um outro método que é o create user, tá? E aí, ó, eu vou utilizar a mesma coisa que eu utilizei aqui em cima, ele vai retornar um observable, né? Que é pra gente ficar observando, né? A gente vai assinar esse método aqui. E aí vai retornar aquela interface que nós criamos, né? O response do create lá, ok? Response do create. E ele vai entrar aqui com o request, que é aquela interface que nós criamos também. Aqui, ó, request, aqui embaixo, request create, tá? Então nós vamos passar esse objeto aqui pro create, que vai ter o nome e o job, e vai retornar um outro objeto aí. E aí vamos fazer da mesma maneira ali de cima. Então, return this. Eu vou usar o HTTP, né? Só que agora é um post, tá? Que vai me retornar um response create, ok? E aqui eu vou passar a URL, que é a mesma, né? Não acrescenta nada, e vírgula o corpo, tá vendo? Tá marcando aqui em cima, ó, o corpo, que é o request aqui, né? Que é o que foi informado ali como parâmetro de entrada. Então é isso, ó. Eu só mudei isso daqui e passei um corpo aqui, porque get não tem corpo, né? Então a única coisa que mudou foi isso, tá? Então no service é isso. Agora vamos para o component. E aí sim, no component nós temos que definir algumas coisas agora, tá bom? Primeiro, precisamos ter um objeto para representar os dados inseridos na tela, tá? Eu vou fazer dessa forma, existem outras formas de fazer, eu vou fazer da forma que eu considero mais simples de exemplificar, inclusive, tá? Então eu vou aqui, ó, eu vou colocar aqui vou declarar um objeto, uma variável aqui, que vai ser do tipo request create, ok? Eu vou inicializá-la aqui, com valor em branco, tá? Opa, job, né? Então, dessa forma aqui, eu estou inicializando
esta variável aqui, né? Aqui eu declarei a variável, aqui eu disse o tipo dela e aqui eu inicializei ela falando que ela estava vazia, né? Tá? Que ela é um objeto vazio, tá? Só para eu poder inicializar. E aqui eu já vou utilizar lá no nosso HTML, ó, esse nome aqui, request, né? E aí eu vou usar uma anotação aqui que é a seguinte, ó, dessa maneira, ngModel. Eu estou dizendo que o modelo desse input é isso aqui, ó, request.name, né? Vou até copiar para agilizar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu acabo tentando agilizar o máximo possível, né? Então, ó, nesse outro aqui, faltou um L aqui, tá? Ó, model, ok? Ó, então, nesse aqui é o request.name, nesse aqui é o request.job. Ou seja, quando o usuário ele inserir o dado aqui, automaticamente ele vai estar alimentando essas propriedades dessa variável aqui, ok? Maravilha, vamos ver se está tudo ok aqui do outro lado. E não, tem alguma coisa errada, e foi até bom acontecer, eu já até imagino que seja. Tá, ele está falando que eu não consigo resolver ngModel. Por conta que nós vamos precisar, como a gente está trabalhando com formulário, nós vamos precisar aqui, ó, no app model, nós vamos precisar importar o forms model, tá? Ele não me ajudou, não quis encontrar esse carinha aí, mas nós vamos encontrá-lo aqui, ó, import, aquilo que eu mostrei, né, statement, ele já monta ali, tá dentro de Angular, aqui, ó, Angular Forms. E aí aqui nós vamos encontrar o Forms Module aqui embaixo, tá? É isso que nós precisamos aqui, provavelmente é isso que ele está reclamando. Não foi? Agora foi. Agora ele vai recarregar. Ó, maravilha. Então era isso que ele estava reclamando, tá? Então agora nós já acrescentamos lá o ngModel, falando que esse aqui é a propriedade name daquela variável, daquele objeto, e esse aqui é a propriedade job, tá? Já temos aqui, nós já temos então alimentando esses dois caras. Então agora eu só preciso pegar isso daqui, quando eu clicar no botão gravar, eu preciso pegar essa variável e passar lá para aquele nosso método que nós criamos no service, né? Então, ó, vamos lá, vamos criar primeiro aqui uma funcionalidade aqui. No gravar, no botão gravar, nós vamos precisar colocar a funcionalidade aqui do clique, ó. Então, um evento aqui, né? Então, quando eu clicar, ele vai chamar um método save, tá? Mas onde é que está esse método save? Não está ainda, nós vamos criar, tá? Então, ó, eu já declarei ele aqui, mas aí nós voltamos no component. E aqui, ó, qualquer lugar aqui embaixo, por exemplo, nós vamos criar o método save. Então, quando eu clicar lá, ele vai chamar esse método aqui. Maravilha? Ok, agora nós temos que chamar o nosso service. Para isso, nós temos que colocar ele aqui como, né, injetar ele aqui no construtor. Então, user service, que é do tipo user service. Ok? Agora nós temos ele aqui e podemos utilizar. Aí vamos lá, this.userService, né? Ponto createUser, que é aquele método que nós criamos lá no nosso service, ok? E aqui, ó, ele está pedindo o request. Nós vamos passar este carinha aqui de cima, tá? É só usar o this request, tá? Ok. Aí precisamos dar o subscribe aí para que nós possamos fazer alguma coisa após ele criar, tá? Então, basicamente, nesse momento ele já está criando o usuário, só que a gente não vai conseguir ver porque como é um serviço fake, né? Ele não cria, ele só simula que cria, tá? Mas aí ele retorna os dados, né? Ele retorna uma estrutura aqui, né? Então, nós vamos pegar essa estrutura aqui, ó, que ele retorna, e vamos mostrar ela na tela, tá? Então, vou fazer aqui no HTML, ó, aqui embaixo, ó, vou pular aqui 2 linhas, vou colocar uma div e vou colocar labels aqui para mostrar, vou até copiar, vou fazer assim, ó. Assim, ó, vou pegar essas labels, vou duplicá-las aqui, ok? Aí dentro de cada label vou colocar o seu específico aqui, nome, profissão, ele gera um ID e ele gera um criado em, né? Ok? E aí aqui nós vamos colocar
o objeto que ele nos retornou, né? Mas eu não tenho esse objeto aqui, né? Eu não declarei essa variável. Então eu vou declarar uma segunda variável aqui chamada response, que vai ser do tipo response create, que foi uma interface que nós criamos logo no comecinho, né? Então, com o conteúdo que retornou nesse método save aqui, nesse criar usuário, eu vou jogar esse conteúdo, que eu sei que é uma estrutura, eu vou jogar ela para dentro desse response. Ó. Então eu faço dessa maneira. Ó. Tá? Então, ó, esse cara aqui foi o que retornou dessa função aqui. Então, eu jogo essa estrutura, que é um objeto, jogo para dentro desse response aqui, que é uma variável local aqui, né? Uma variável desse componente. E aí, com essa variável, eu consigo recuperá-la lá no HTML. E é por isso que eu declarei. Então, ó, agora sim, eu vou declarar a variável aqui, ó, response.name, né? Tem que colocar entre chaves aqui. Vou copiar e colar para agilizar aqui, só vou alterar o nome. Então, aqui vai um job, né? Aqui vai o ID e aqui eu esqueci o nome, eu vou pegar aqui. É o created. Então, ó. Então, ele vai mostrar dessa maneira. Se eu não me engano, eu tenho que pular a linha aqui, senão vai ficar uma coisa do lado da outra aqui. Então, eu vou pular mais para título de ficar mais separadinho. E aqui eu vou colocar um criado com sucesso, tá? Então, acho que é basicamente isso. Ah, eu preciso também colocar aqui um ngIf, colocar um ngIf do response, ou seja, ele só vai mostrar quando o response tiver valor, né? Quando ele não for indefinido. Tá? Então, vamos compilar e vamos ver se pelo menos está funcionando, né? Ó, não tem nada quebrado. Agora, vamos ver se nós fizemos tudo certo aqui. Leandro, programador. Vamos ver. Olha lá, já funcionou. Tudo certinho, tá? Então, eu coloquei gravar aqui. O que ele fez? Ele pegou esses dados, mandou lá, se a gente olhar aqui em network, ó, deixa eu achá-lo aqui. Cadê você, meu filho? Aqui, ó, no network aqui, deixa eu abrir um pouco mais. Esse aqui é o retorno, né? Aqui, ó, no network, ó. Eu mandei de request payload, eu mandei esses dados, tá vendo? Para essa API, né? Dando um post nessa API. E ele me respondeu com esse JSON. Que se eu olhar por aqui, ele mostra assim, né? Organizadinho. Que é isso daqui que nós mostramos na nossa tela de criado com sucesso. Tá? Então, conseguimos aí, nesse momento, fazer a criação do nosso usuário. Tá? Então... Tá aí mais um passo que nós conseguimos dar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se surgiram dúvidas, ficaram dúvidas aí na sua cachola, deixe os seus comentários aqui que eu vou estar respondendo aí na medida do possível, tá bem? Me siga lá nos meus canais também, redes sociais. Se quiser perguntar por lá também, eu vou estar respondendo, tá bem? Se não for inscrito, inscreva-se. Se não deu seu like, dê o seu like. Se não clicou no sininho, clique no sininho e compartilhe com os seus amiguinhos, tá bom, pessoal? É isso, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!